Dando continuidade na nossa aula anterior, que está abordando alguns conteúdos referentes, né, que mais caem aí no Enem, em relação à história geral e história do Brasil. Na aula passada, nós comentamos um pouquinho sobre as sociedades da antiguidade, as sociedades clássicas, né, Grécia, Roma, e sobre a estruturação dessas sociedades, né, e principalmente os legados que essas sociedades deixaram para a nossa civilização atual, né, nossa sociedade atual. Ou seja, a democracia grega, de Grécia, especificamente ali Atenas, como surgiu a democracia grega, né, pontuamos as diferenças daquela democracia para a nossa democracia atual, não podemos comparar a democracia grega com a nossa democracia atual, e em relação a Roma, a gente tem também que sempre pontuar a questão da República Romana, né? Então, são legados até os dias de hoje, tanto a democracia grega, especificamente em Atenas, quanto a República Romana. Então, são legados de sociedades que fizeram parte da antiguidade clássica. Por outro lado, também a gente chegou a comentar sobre a estruturação da sociedade feudal, né? De que forma essa sociedade feudal ela estava caracterizada, né, estruturada ali durante a Idade Média. O que foi o feudalismo? Que foi aquele sistema econômico, social, e que ficou vigente ali durante o que se chamou de Idade Média, né? Desde do século V até o século XV, onde já estava em resquícios, né, o feudalismo já tinha entrado em decadência. Um pouco antes, mas até o século XV nós ainda tivemos uma sociedade com bases feudais, apesar de que mesmo após o século XV, nós ainda continuamos tendo, né, sociedades da Europa com muitos resquícios ainda da estruturação da sociedade feudal. Ok. E sobre o feudalismo, a gente principalmente pontuou como era a divisão social naquela época, né? Ou seja, uma sociedade onde estava dividida em estamentos sociais, totalmente estratificada, sem possibilidade de mobilidade, né? Nessa sociedade, nós tínhamos o clero, a nobreza e os servos. Então, era uma sociedade bastante estratificada e que a Igreja Católica tinha um grande domínio, assim como os senhores feudais. Os reis nessa sociedade, eles ainda não existiam, no entanto, quem tinha o principal poder eram os senhores feudais, que eram aqueles donos das terras, né, os ricos senhores feudais. Então, muitas terras se concentravam nas mãos desses senhores. Basicamente, a sociedade feudal, quando nós falamos, e às vezes o que o Enem cobra, é justamente essa organização da sociedade, que é a forma estamental dela, e as relações que existiam também nessa sociedade, as relações feudais, entre o senhor feudal, os servos, né, entre o senhor feudal e o seu vassalo, que também era um nobre naquela sociedade. E o poder da igreja, que era uma grande senhora também, feudal naquela época, possuía muitas terras, e dominou ali o pensamento medieval. Por isso que os iluministas que vieram, né, posteriormente aí a esse período da Idade Média, deram o nome, né, para aquele período da história, né, de Idade Média, devido a essa questão do domínio do pensamento feito pela Igreja Católica, tá? Um outro momento aí dessa sociedade feudal que a gente pôde citar foi a questão das heresias, que existiram também naquele momento. Todo mundo que discordava, né, dos ensinamentos da Igreja Católica eram combatidos, né, então todas as ideias surgidas que contestavam o pensamento católico daquele momento eram duramente combatidas, e com isso nós tivemos os tribunais de inquisição medieval, né, que foram adotados aí como uma tentativa de combate a esses movimentos heréticos, né, em toda a sociedade feudal ali daquele momento. Mas a partir desses momentos aí que mais lá na frente a gente vai ter também as reformas, né, o protestantismo, o luteranismo e o anglicanismo, ou seja, foram movimentos que nasceram não com combate, não que eles não acreditavam em Cristo, né, mas eles nasceram com uma finalidade
de se divergir e de falar que a Igreja Católica tinha se corrompido ao longo do tempo dos verdadeiros ensinamentos do cristianismo, porque eles criticavam algumas práticas da Igreja Católica. Então, a sociedade feudal é basicamente isso, a sociedade estratificada, de predomínio da Igreja Católica, né, e que influenciou aí todo um período histórico, tá? De outro lado, também nós chegamos a comentar o que foi o iluminismo e o que foi esse pensamento aí, que já é um pensamento do século XVIII. Sabemos que quando finalizou o que nós chamamos, né, de Idade Média, do feudalismo, né, desse sistema econômico social que vigorou aí durante a Idade Média, nós tivemos aqueles antigos senhores feudais se aproximando novamente dos reis, e nós tivemos em toda a Europa se consolidando monarquias absolutistas, né? Então, os reis, eles voltaram a ter mais importância do que na época da Idade Média, onde o senhor feudal era o principal representante, né? Então, nós tivemos depois, né, uma estruturação, uma formação dos estados nacionais, que se caracterizaram aí como as monarquias absolutistas. E aí, o que chega a ser esse iluminismo? O iluminismo, ele foi esse movimento intelectual que ele teve início no século XVII, mas, sem sombra de dúvida, o século XVIII foi o momento que ele se estruturou, inclusive, né, ele foi um movimento que serviu de base para várias revoluções que nós tivemos, tanto na Europa quanto fora da Europa também. Uma delas é a Revolução Francesa, que nós vamos estar comentando daqui a pouco. Então, é um movimento que é amplamente apoiado pela burguesia, não foi um movimento que nasceu em classes baixas, né, não foi. Então, esse movimento, ele critica veementemente o antigo regime, que é o poder absoluto dos reis. Então, é importante ter na cabeça os principais elementos, né, de crítica desse pensamento que era aí o iluminismo. A sua principal crítica, o antigo regime, né? Então, a partir desse momento, né, da principal crítica e desse pensamento, que eles acreditavam que o poder nas mãos de uma só pessoa, ele acabava se tornando ali um poder ditatorial, né? Ou seja, as classes, elas não tinham participação política, e principalmente a classe que nós falamos aí, a classe burguesa, né? Que nesse momento ela tinha conseguido um grande prestígio social, aliás, um grande enriquecimento, né, na sociedade, e não tinha um prestígio de participação das decisões políticas de uma sociedade. Então, esse movimento, ele é muito defendido pela sociedade burguesa, que era quem naquele momento na Europa, né, tinha grande capital financeiro, mas não tinha prestígio político, não podia participar da política, né, do Estado Nacional, e sim, era o rei com os poderes totalmente concentrados na sua mão, e ali as classes sociais, a nobreza, né, o clero e a nobreza. E a burguesia ficava ali como um terceiro Estado, sem poderes de representação política. Então, é um movimento, né, principalmente de crítica ao antigo regime, aonde a razão, né, por isso o nome iluminismo, né, porque, de acordo com eles, a razão seria a luz que levaria o homem ao conhecimento, né, então, aquela visão que já vinha sendo contestada desde lá do Renascimento, lá atrás, ela se fortalece nesse momento. Então, o homem iluminista, ele começa a defender o racionalismo, e não aquela questão de que os reis, né, os poderes absolutos dos reis daquela época eram um poder divino, como certos pensadores daquela época defendiam, né, para poder justificar o absolutismo dos reis naquela época. Então, a razão seria, sim, naquele momento, né, a luz que levaria o homem ao conhecimento. Então, por isso mesmo o nome, né, do próprio movimento, o iluminismo. E outras coisas que esse movimento defendia: uma igualdade jurídica,
né, tanto é que era o que a burguesia queria naquele momento, porque, principalmente a burguesia, né, quando nós citamos isso, uma igualdade jurídica, não tinha direito ao voto, não tinha direito à representação política, né, além disso, não tinha direito a propriedades privadas, uma série de, a comprar, né, a propriedade da terra, e mesmo tendo dinheiro, não podia comprar naquele momento, então, somente era coisas do clero e da nobreza, então, essa igualdade jurídica, ela foi muito defendida, que todos são iguais perante a lei. É claro que a gente ainda deve lembrar que nós estamos falando de uma igualdade do século XVIII, né, quando hoje nós falamos em igualdade, nós, inclusive, colocamos gêneros nessa questão, e que não era ainda nesse momento, né, nós estamos falando de uma igualdade jurídica entre os homens, né, que eram considerados ali os cidadãos ali daquele momento, tá? Então, de voto, né, de comprar propriedades, esse tipo de coisa. E um outro ponto do iluminismo que é muito importante a gente destacar é a liberdade de expressão, né, principalmente defendida por Voltaire, que dizia que todo mundo, né, tinha o direito da livre expressão, né, tanto justificava também essa questão da luta contra o absolutismo, que era um regime que não deixava com que essa expressão fosse livremente, né, proferida ali na sociedade. Então, era até uma forma das pessoas se levantarem contra o que não achava correto na sociedade. Então, defendia, além da igualdade jurídica, também uma liberdade de expressão. A tolerância religiosa também foi bastante defendida nesse momento, principalmente por Voltaire. Outro pensador iluminista que nós temos resquícios aí na nossa sociedade atual, né, está bem presente, eu acredito que todo mundo lembra, é o Montesquieu, que é o que formulou ali o espírito das leis, né, teve a obra O Espírito das Leis, e ele defendia que o poder deveria ser dividido, que é a tripartição dos poderes. Então, em executivo, legislativo e judiciário, né? Depois, muito tempo depois, vários locais, inclusive o Brasil, né, hoje nós temos a grande maioria dos países adeptas aí dessa tripartição dos poderes, né? De acordo com ele, somente essa tripartição dos poderes iria coibir a opulência, né, a ditadura e do poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, que acabava, né, se tornando uma pessoa ditatorial nesse momento. Então, o iluminismo, geralmente, quando ele cai na prova do Enem, ele quer saber, ele trata principalmente sobre essas questões do qual era o posicionamento o que eles combatiam e quais suas principais características. Então, não deve ser esquecida essas questões. Ainda da aula passada, nós comentamos um pouquinho sobre a Revolução Industrial, e aí, sem se estender muito, que hoje eu prefiro discutir as questões com vocês, mas da Revolução Industrial, nós falamos das fases que ela teve, mas, basicamente, o Enem, quando cobra Revolução Industrial, ele quer saber muito mais as relações sociais daquele período, né, de meados do século XVIII, onde foi que a Revolução Industrial iniciou, ali na Inglaterra, e que mudou ali a sociedade daquele momento e as relações sociais daquele momento, né, onde nós tínhamos de um lado a burguesia, que era a dona dos meios de produção, né, dona dos meios de produção das fábricas, né, que existiam ali naquele momento, e por outro lado nós tínhamos a força explorada, que era o proletariado, ou seja, o trabalhador assalariado naquele momento. Então, sempre ele quer saber algo, né, sobre essa relação da sociedade. De um lado, os detentores dos meios de produção, e de outro lado, a força, né, de trabalhadores, o proletariado aí, submetido à exploração. Porque nesse momento é interessante lembrar que não existiam leis trabalhistas, né? Então, essas pessoas viviam em condições insalubres,
sem garantias de aposentadorias, né, ou seja, de acidentes em trabalhos, não existia nada disso. E os movimentos que surgiram nesse momento da Revolução Industrial foram dois movimentos que, às vezes, também, sempre o Enem está trazendo, que é o cartismo e o ludismo. O ludismo era os quebradores de máquinas, assim como eles ficaram conhecidos nesse momento, tá? E era justamente o proletariado se expressando, né, uma forma de expressão desse proletariado contra a sociedade industrial daquela época e contra a ausência de direitos trabalhistas daquele momento, né? Então, vários momentos nós tivemos esse proletariado quebrando máquinas, né, invadindo as fábricas, queimando máquinas, simplesmente sendo uma forma deles expressarem, né, que estavam querendo melhorias nas suas condições trabalhistas. Por outro lado, nós também tivemos uma corrente de trabalhadores que foram adeptas, né, a escrever propostas e a enviar cartas ao parlamento, por isso o cartismo, né, ao parlamento, reivindicando melhorias trabalhistas ali na sociedade, tá? Então, o cartismo e o ludismo são os movimentos que, quando pedem, né, falam a respeito, os movimentos cobrados aí pelo Enem, tá? Mas não deixamos também de reconhecer que o lado positivo, né, entre tantas coisas que a Revolução trouxe como negativa, nós também tivemos como lado positivo um método de produção mais eficiente a partir da Revolução Industrial, mercadorias, elas passaram, né, elas puderam ser comercializadas mais baratas, né, por outro lado, também, negativamente, o consumismo, ele se ampliou, a poluição das cidades, que naquela época nós não falávamos, né, sobre meio ambiente, não tinha essas temáticas abordadas hoje em dia, então a poluição das cidades aumentou, né, as doenças também, advindas dessa poluição também foram crescentes, e um crescimento desordenado ali na Inglaterra e nas cidades aonde essa revolução industrial ela se fixou, né? Com isso, fome, prostituição, roubos, uma infinidade de crimes foram surgindo aí a partir desse momento, tá? Na aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho sobre a Revolução Francesa e já vamos direto para as questões, tá bom? Revolução Francesa, que foi aí essa Revolução Francesa? E aí, né, a Revolução Francesa, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre o Iluminismo, talvez tenha alunos que não estavam na aula passada, não sei. Então, a Revolução Francesa, ela aconteceu ali no final do século XVIII, na França, de 1789 a 1799. Como que era a situação da França nesse momento, né? Quais eram os antecedentes da França? A França era um estado completamente absolutista, aonde nós temos essa frase que vez ou outra aparece, né, que é uma frase do rei Luís XIV, né, não foi aquele que foi guilhotinado, foi Luís XVI, mas que representa muito esse absolutismo presente na França do final do século XVIII, que é o Estado sou eu. Então, o absolutismo monárquico, né, essa frase já diz tudo o que era o absolutismo monárquico. O rei concentrava todos os poderes ali na sua mão e era ele quem ditava as regras do jogo, né, sem participação. E a sociedade francesa desse momento? Como estava estruturada a sociedade francesa? Devemos falar que a França, pelo menos alguns livros trazem isso, que a França era uma sociedade que tinha em torno de 25 milhões de pessoas. E essa sociedade, ela estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Não devemos esquecer que nós temos aí a figurinha do rei, sempre, né? E quem era que fazia parte do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado? O primeiro estado, né, era o clero, e aí tinha as divisões entre o clero. Então, basicamente, era uma pequena parcela da sociedade, mas era uma parcela que era a que tinha mais influência, né, digamos assim, que tinha mais privilégios, né, não pagava impostos também. Segundo estado, aí né, no slide tem, né, uma piramidezinha social, e aí coloca mais ou menos uma estimativa de que o clero tinha 120 mil pessoas. O segundo estado era toda a divisão ali que nós tínhamos da nobreza,
tá? Em torno de 350 mil pessoas compunham ali o segundo estado, né, a população do segundo estado, e conforme está aí entre as chaves, né, eram as duas classes sociais, né, os dois estamentos ali da sociedade, que tinha os privilégios tributários e jurídicos, né, ou seja, a isenção de impostos e que era considerado ali de fato cidadão e tudo mais, tinha igualdade jurídica de poder possuir as coisas, de poder representar a sua classe ali na Assembleia, né, quando era solicitada pelo rei ou algo do tipo, tá? E o terceiro estado, nós falamos do estado mais populoso, né, onde nós tínhamos o maior número de pessoas da França, que era o terceiro estado formado pela burguesia e o povo. Mais de 24 milhões de pessoas compunham aí esse terceiro estado. E quem pagava os impostos aí na França nesse momento era somente o terceiro estado. Tá? Então, burguesia, né, profissionais liberais também estavam incluídos aí nesse terceiro estado, tá? Os camponeses, né, os trabalhadores ali, assalariados da França e tudo mais, estavam todos aí representados pelo terceiro estado. Então, nós temos mais de 24 milhões de pessoas, então é o estado com o maior número de pessoas, no entanto, é o estado também que é desprovido ali de todos os privilégios das outras primeiras classes, né? Então, era uma sociedade estamental, né, divididas aí, e que o terceiro estado era que carregava todo mundo com seu pagamento de impostos, mas que não tinha direitos. Tá? A Revolução Francesa, ela teve uma influência muito grande do pensamento iluminista, por isso é importante vocês entenderem, né, as lutas, as principais características desse iluminismo. Então, ela foi influenciada por esses pensadores, né, iluministas do século XVIII. O momento da França, né, vamos falar um pouquinho como que estava a França nesse momento. A França, mesmo sendo uma monarquia absolutista naquela época, ela estava começando, né, a ter alguns desgastes econômicos. Mesmo sendo o terceiro estado responsável pelo pagamento dos impostos e tudo mais, a França estava vivendo uma crise econômica, advindo de inúmeras coisas, né? Guerras que ela se envolveu, né? Um exemplo dessas guerras foram a independência dos Estados Unidos, além também de alterações climáticas, que fez com que parte da produção da França, nesse momento, tivesse sido impactada, né? Então, muitas colheitas foram perdidas, houve uma elevação de preços aí nesse momento, então, ela não estava numa situação econômica muito fácil. E aí, com essas questões de crise financeira lá, econômica da França, nós tivemos uma dificuldade de arrecadação fiscal, o que impactou, né, no recebimento de impostos aí por parte do rei, né, e de bancar todo o primeiro e o segundo estado, todos os seus luxos, né, enfim, toda a sua vida boa. Então, teve uma dificuldade de arrecadação fiscal. Além disso, é importante a gente destacar que a França, ela vivia resquícios ainda do antigo feudalismo lá da Idade Média, né, muito rural, né, uma sociedade ainda bastante agrária, onde nós tínhamos as presenças ali dos grandes proprietários de terra, de pessoas trabalhando como os camponeses ali na terra. Então, era uma sociedade que tinha resquícios ali de um feudalismo, tá? Então, primeiramente, após essa questão da dificuldade de arrecadação fiscal, eles tiveram que agir em relação a como conseguir mais dinheiro, né, relacionado a como aumentar aí para poder a França sair dessa crise que tinha gastado muito dinheiro em questão de guerras, né, independência dos Estados Unidos, alterações climáticas e tudo mais. Qual foi o principal fator aí nesse momento? Se reuniram a Assembleia dos Notáveis para se propor ideias para que a França saísse dessa crise. A Assembleia dos Notáveis era o primeiro e o segundo estado, né, e a presença do rei. Primeiramente, houve uma reunião entre a Assembleia dos Notáveis, em 1787.
o que a Assembleia dos Notáveis decidiu? Que aumentaria o número de o valor dos impostos, né, a ser pagos ali, e quem pagava os impostos era o terceiro estado. Né, essa ideia, né, essa Assembleia dos Notáveis foi duramente rejeitada, né, tivemos algumas manifestações na sociedade contra ela, e levou o rei a reunir a Assembleia dos Estados Gerais, que já havia sido existido anteriormente reuniões em relação, quando se juntava o primeiro, o segundo e o terceiro estado, para discutir sobre algumas questões e se propor soluções. Então, em 1789, após o fracasso da Assembleia dos Notáveis, houve uma reunião dos Estados Gerais. Essa reunião dos Estados Gerais, né, acabou que não chegaram a nenhum acordo, tá? Não chegaram a nenhum acordo justamente por uma questão dos votos, né? Então, o terceiro estado ele acabou se rebelando aí nesse momento, porque ele sabia que, no final das contas, ele iria sempre sair prejudicado nesse momento. E aí, nesse momento, em 1789, oriundo desse culto aí da Assembleia Gerais, dos Estados Gerais, né, e aí que o terceiro estado, ele percebe, né, que ele não vai conseguir ter melhorias, né, nessas questões dos impostos nesse momento, simplesmente o primeiro e o segundo estado estão querendo, nesse momento, mais impostos para eles. Nós temos decretado pelo terceiro estado que se rebela a Assembleia Nacional Constituinte, em 1789. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi um movimento aí feito pelo terceiro estado, aonde eles se propuseram a fazerem uma constituição para a França, que até naquele momento era uma monarquia absolutista. Então, eles se propunham nesse momento que a França ela passasse a ser uma monarquia constitucional, onde o rei iria ter que se fundamentar, né, nas leis ali da Constituição. Então, ele não poderia mais governar absolutamente, né? Então, tinha um documento que era para ele tomar como exemplo naquele momento. Levando em consideração essa Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi de 1789 a 1791, nós também tivemos, né, nesse mesmo ano de 1789, quando se formou a Assembleia Nacional Constituinte, um movimento da população, aonde nós temos como principal símbolo a tomada da Bastilha. Né? O que era a Bastilha? Era a prisão onde ficavam os opositores do regime absolutista, do rei, né, Luís XVI, naquela época. Então, a população, ela invadiu a Bastilha, né, então foi um símbolo da queda, e aí que a gente tem, que estuda até hoje, né, que questões às vezes traz, o símbolo da queda do antigo regime na França. Então, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, é o símbolo, né, que representa a queda do antigo regime na França, aonde o povo foi para as ruas e invadiu aquela prisão, que era o principal símbolo de força do poder absoluto ali naquela época. Então, é considerado 14 de julho de 1789 o marco inicial do movimento revolucionário ali na França. Tá? A partir desse momento também, nós temos, né, toda essa reunião aí da Assembleia Nacional Constituinte. O rei Luís XVI, ele acaba vendo que o movimento ele estava se expandindo na sociedade, que não haveria como conter esse movimento, acaba pedindo para que o primeiro e o segundo estado se junte ao terceiro estado para compor essa Assembleia, essa Constituição, né, então para que eles façam parte da Assembleia Nacional. E aí, durante esse momento, nós temos, em 26 de agosto de 1789, aprovado pela Assembleia, né, Nacional Constituinte, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é claro que a Revolução Francesa ela tem inúmeras fases, né, inúmeros acontecimentos e tudo mais, mas o que o Enem geralmente ele cobra é justamente isso, o que ela representou, o que o movimento foi importante, né, para o mundo a partir desse momento, o que aconteceu. E aí a gente traz essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
como um dos principais documentos, né, da Revolução Francesa e que serviu de base para inúmeras revoluções que nós tivemos aí a partir do século XVIII, né? O que essa Declaração dos Direitos Humanos, ela dizia, né, do homem e do cidadão dizia? Ela propunha uma igualdade jurídica, que era o que a burguesia queria naquele momento, né, o direito à propriedade privada, que não se tinha, a burguesia não podia comprar propriedades privadas, mesmo tendo dinheiro e tudo mais, né? E a liberdade de expressão também vinha presente nessa declaração aí do direito do homem e do cidadão naquele momento, tá? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é um marco da Revolução Francesa, e que serviu, né, de panos de fundos depois para a gente ter hoje a nossa igualdade jurídica conquistada. Então, é muito representativa essa questão. E quando o Enem, ele aborda, né, ele traz justamente qual foi a importância por esse lado, tá? Eu não quis comentar aqui tanta coisa relacionada a Revolução Francesa, né, porque a Revolução Francesa, é claro que depois ela vai ter o período da monarquia constitucional, né, que é o período justamente onde eles elaboram essa Constituição, né, então nós vamos ter o período da monarquia constitucional, outros regimes absolutistas, né, da Inglaterra, que ficou com medo que a Revolução chegasse da Áustria, né, que ficou com medo que a Revolução também alcançasse as suas monarquias absolutistas naquela época. Então, há uma conspiração do rei Luís XVI, porque ele aceitou naquele momento, mas não era o que ele queria. Então, houve uma conspiração para eles tentar tirar o movimento revolucionário, né, ou seja, voltar de novo ao absolutismo. Então, houve aí esse momento na Revolução Francesa em que a Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, mas houve uma tentativa de golpe, né, o rei tentou fugir da França, foi capturado, né, e daí, muito tempo depois, ele vai ser guilhotinado também, né, então, a Revolução Francesa, ela é famosa pela questão da guilhotina também, que muita gente perdeu, de fato, a cabeça, né, o rei Luís XVI, depois a sua esposa, né, líderes revolucionários também, que eram os mais radicais, também acabaram sendo guilhotinados, tá, tudo por esse processo aí revolucionário. Então, nós temos um período onde nós temos uma monarquia constitucional na França, de 1791, com a primeira Constituição da França, e aí depois nós temos um momento, né, onde acontece todas essas questões com o rei, de tentativa de fuga, e então ele é considerado traidor e tudo mais. Nós temos um momento da Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795, onde os principais grupos políticos que existiram, né, revolucionários lá da França, eles acabam se alternando aí no poder, de acordo com a votação lá das assembleias, tá? Que eram os girondinos, né, e os jacobinos. Então, de 1792 até 1793, nós temos uma presença dos girondinos, que é uma ala mais conservadora dentro da Revolução Francesa. Então, é claro que eles queriam certas garantias, né, mas não que essas garantias não chegassem a contemplar tanto as classes mais baixas, né, porque justamente eles faziam parte da alta burguesia. Então, girondinos, né, tanto é que o voto nesse momento aí dos girondinos, eles foi considerado foi estipulado um voto censitário, tá, que era por renda. Então, você tinha que ter uma certa renda para você poder votar e participar da vida política, tá? Mas esse movimento, ele acaba tendo umas certas repercussões entre os grupos, né, o jacobino, e acaba que os jacobinos, eles tomam ali o poder, que é o momento conhecido como o momento do terror na França, porque os jacobinos, eles eram essa ala mais radical, né, então, eles queriam reformas mais abrangentes do que as reformas girondinas, né, então, eles começaram, esse grupo dos jacobinos, a perseguir até mesmo os seus próprios aliados, quando tinham um pensamento diferente, né, e aí a gente tem a figura do Robespierre, né, que é considerado o mais cruel de todo
os líderes aí desse momento do governo jacobino, né, tanto é que depois, né, ele próprio é guilhotinado ali durante o desenrolar da Revolução Francesa, tá? Então, basicamente, gente, a Revolução Francesa, quando ela é cobrada no Enem, são muitos momentos da Revolução Francesa. Depois a gente vai ter o diretório, né, o governo do diretório, após a saída do Robespierre. Depois a gente vai ter um consulado, né, um consulado também, e tudo isso porque esses dois grupos, eles acabavam que eles não se entendiam direito, tá? E aí, só depois desse consulado, a gente tem o grande império de Napoleão Bonaparte também. Mas o que, de fato, precisamos saber para o Enem? O que significou, né, a luta em combate ao antigo regime, essa foi o significado da Revolução Francesa, tá? E ali, digamos que nós tivemos o início, né, da igualdade jurídica, né, consolidada e depois defendida também por outras revoluções também, que até então não se tinha, né? Então, foi ali no governo dos jacobinos, aquele considerado como do terror, que nós tivemos uma outra constituição, e o voto que lá nos girondinos era censitário, ele passou a ser o sufrágio universal. É claro que mulheres, nesse momento, nós não tínhamos direitos ainda de votação, era o sufrágio universal masculino, tá? Então, por isso que era uma ala, né, que parte da burguesia também não vinha com bons olhos, né, porque eles queriam uma reforma mais ampliada, tá? Então, é basicamente isso sobre a Revolução Francesa. Sim, nós temos, né, inúmeras mulheres que lutaram nessa Revolução Francesa, e como a colega mesma acabou dizendo aí, elas não foram consideradas, não foram incluídas aí no rol de cidadãos aí franceses, né? Nós até tivemos uma tentativa de uma carta, né, de uma carta que foi elaborada, né, foi para a Assembleia, né, para ter esse reconhecimento, né, uma declaração dos direitos da mulher também, mas foi uma carta que não chegou nem mesmo a ser votada, né? Então, nesse período, ela, sem sombra de dúvida, a Revolução Francesa, ela foi importantíssima para essa questão da igualdade jurídica, né, do sufrágio universal, que nós tivemos em um breve momento, a sufrágio universal masculino na Revolução Francesa, mas, sem sombra de dúvida, a mulher, nesse período, ela também, e aí, como a colega mesmo comenta, né, mesmo ela tendo participado do embate, né, na Revolução Francesa, ela acabou ainda não tendo seus direitos políticos, sua cidadania reconhecida, tá? Vamos lá, então, para a gente começar a discussão das questões, e aí, gente, só relembrando aí uma coisa, tá? As nossas questões, ela também vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que nós tratamos na aula passada. Na minha próxima aula, nós vamos falar sobre história do Brasil, tá? Então, Brasil colonial, vamos tentar chegar ali brevemente, porque não dá para discutir tanto, né? Mas vamos tentar chegar até Brasil Império, e talvez finalizar. E aí eu vou falar do conteúdo e vou trazer a questão no próximo slide, na próxima aula. Nesse eu tinha feito dessa maneira, mas eu acho que talvez não é muito legal. Então, agora a gente vai discutir as questões, lembrando que parte desse conteúdo foi discutido na aula passada, tá? Então, eu trouxe somente questões do Enem, com base nesses conteúdos aí que a gente abordou desde a aula passada até a aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira questão é do Enem 2009, eu vou ler aqui para vocês. Se alguém quiser citar aí qual seria as alternativas mais viáveis, né, as corretas, podem falar que o Douglas me fala, antes de eu falar, né, sobre a questão. No período de 750 a 338 anos antes de Cristo, a Grécia Antiga era composta por cidades-estados, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes uma das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso, frequentado por habitantes de todas as cidades-estados. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais, com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas.
Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois a. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. E D, os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia. E as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. De fato, gente, a letra C, ela é, né, digamos que o nexo mais plausível aí, por exclusão das outras alternativas, né? Então, nós estamos, não, tem coisas que não dá para a gente identificar nesse trecho do texto aí, desse jornal da Folha de São Paulo, né, que trouxe, então não dá para a gente identificar, tipo, a alternativa A, as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Uma pessoa que conhece sobre a Grécia sabe que a população grega, ela não foi dizimada por epidemias, né, e sim foi por conquistas aí de outros povos, né, Império Macedônico, né, então essa daí já dá para a gente excluir. A B, as cidades do Xingu, lá em cima no texto, inclusive, fala que a civilização do Xingu, sim, foi dizimada por epidemias, né, mas nada sobre a grega, e aí, quando a gente estuda a história, a gente sabe que na Grécia não houve dizimação por parte de epidemias, né. A B, as cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Não tem como a gente ter essa visão a partir desse momento que o texto traz para a gente, né? Nós sabemos que a Grécia desenvolveu um modelo de democracia, não só Atenas, mas outras cidades-estados também tinham esse modelo de democracia. Mas não temos também registros sobre esse tipo de democracia, né, aqui na sociedade, né, antes aí do colonizador europeu, né? Então, também não dá para a gente ter essa clareza, né? Se as cidades do Xingu haviam desenvolvido essa questão da democracia. Então, a gente também excluiria essa daqui, porque ela não abrange, tem outras melhores. E aí, como não traz essa clareza da democracia por parte da civilização do Xingu, né? Não tem como a gente considerar ela como correta. A C, as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si, perfeito, né? Essa questão C, ela é a mais completa, por quê? Porque quando a gente fala em Grécia, né, a gente logo remete à polis grega, são as cidades-estados que eram autônomas, independentes entre si, e aqui a gente vê uma característica de descrição, né, aonde nós temos aí cidades ligadas que tinham um centro de adoração comum, né, e essas cidades eram ligadas ali por estradas, centros cerimoniais e tudo mais, né, com grandes praças, então dá para a gente entender que era um conjunto de cidades-estados, que cada uma era independente entre si, que elas estavam entre muros e tudo mais, né, simplesmente que elas adoravam ali deuses comuns, né. Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia. Nós sabemos, sim, que a Grécia tinha uma mesma língua, os povos da Grécia tinham uma mesma língua, né, mas não dá para a gente também ter essa visão, até porque nós tínhamos aqui na Amazônia brasileira uma infinidade de povos nativos e com uma infinidade de línguas diferentes, então a gente já excluiria essa daí também. A cidade do Xingu dedicava-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia, né, então a Grécia é uma sociedade do período clássico, né, onde nós tivemos a filosofia, né, a história, a arte, né, escultura e tudo mais, mas nada indica que essas civilizações também do Xingu desenvolveram esse tipo de pensamento filosófico, né, como era lá da Grécia. Então, a mais correta, que abrange melhor e traz justamente essa questão das cidades-estados, da autonomia que elas tinham, é a questão C. 2.
O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função: a. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. C. Construir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. E D. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. E congregar a comunidade para eleger representantes com direitos a pronunciar-se em assembleias. A letra C, ela é bem completa, tem muitas que a gente consegue excluir aí, porque não era o que acontecia lá em Atenas, né, que foi o berço da democracia. E aí a gente tem um trecho que é sobre as origens do pensamento grego, né, então, o sistema da polis, o que significava, né, e aí a gente tem, em especial, prestem bem atenção, que na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, qual a função da ágora, né? O que a ágora representava? Tinha por função, primeiro, para a gente responder isso aí, a gente tem que lembrar que a ágora, né, eram ali as praças públicas, aonde acontecia, né, as reuniões, né, dos cidadãos ali, considerados cidadãos, né, em Atenas, e essas reuniões eram para, de fato, deliberar sobre as questões, né, da comunidade, votar sobre os projetos, né, que haviam sido propostos, né, então era discutir, de fato, sobre as questões que envolvia, tanto administrativamente, quanto juridicamente, todas as questões sociais ali daquele momento, tá? Então, a finalidade da agro era essa. Ela está bem descartável, agregar os cidadãos em torno de reis, que governavam em prol da sociedade. Então, ela é completamente errada, né? Nós não tínhamos a presença de reis lá em Atenas, né? Na questão ali da democracia grega, né? Nós não tínhamos. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados, né? Então, não era simplesmente um lugar que as pessoas iam lá e falar que os magistrados tiveram tais decisões só para eles ficarem sabendo. Não, eles participavam dessas decisões, tá? Então, a AC construiu um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Sem dúvida, é essa. Próxima questão é uma questão do Enem de 2016, né? Que fala sobre Roma. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre Roma. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sobre que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido, ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento, né? Então, quem não estaria interessado em saber, né, como Roma conseguiu se consolidar, né? Então, vamos mais para as alternativas, senão já vou estar entregando aqui a questão, né? A experiência que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século 2 anos antes de Cristo é a alternativa A, ampliação do contingente de camponeses livres, B, consolidação do poder das falanges hoplitas, C, concretização do desígnio imperialista, e D, adoção do monoteísmo cristão, E, libertação do domínio etrusco. Perfeito. Mais uma vez é a letra C, né? Então, nós estamos falando de Roma, ou seja, quando falamos de Roma, nós lembramos, né, que Roma, ela passou por diversos períodos também, né? Ou seja, nós tivemos um período de monarquia, nós tivemos um período de república, né? Então, a origem da república é de Roma, né? O legado que nós tivemos é de Roma, é claro que não nos moldes atuais, porque lá também nós tínhamos uma seletividade,
os plebeus, eles conseguiram depois uma participação, mas muito tempo depois do surgimento da República, e aí nós tivemos o grande Império Romano também, e é no período da República onde nós tivemos inúmeras guerras, né, inúmeras conquistas de territórios, né, onde Roma conseguiu anexar outros territórios ali aos seus domínios, tá, e se consolidou ali num grande território, tá, então a concretização do domínio, do desígnio imperialista, né, de que Roma se tornou ali a senhora da Europa, tanto é que nós tivemos ali depois, né, o Império Romano, né, que era um grande império, que depois foi dividido e tudo mais, que culminou ali com a invasão dos bárbaros e tudo mais, mas que não vem ao caso. Aqui nessa questão, ela simplesmente queria saber, né, qual era essa experiência, que era a concretização do desígnio imperialista. Então, Roma se tornou uma grande senhora ali e anexou várias regiões ali aos seus redores, né? No período republicano foram as suas maiores conquistas, né? De anexação. Agora vamos ver se ainda continua a nascer, né? Questão 4, Enem. Fala sobre a sociedade feudal, do Enem 2015. A casa de Deus, que acredita una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em. E aí, nessa questão, a gente tem que analisar as alternativas, entendendo que eles estão querendo que a gente veja qual é o objetivo da ideologia e um processo que ocorreu naquela sociedade e que se opôs a essa ideologia, tá? Então, vamos lá. A, justificar a dominação estamental, / revoltas camponesas. B, subverter a hierarquia social, / centralização política, monárquica, desculpa. C, impedir a igualdade jurídica, / revolução burguesas. D, controlar a exploração econômica, / unificação monetária. E, questionar a ordem divina, / reforma católica. Nós vimos lá na nossa aula que a Idade Média, né, o feudalismo, ele tinha aquela sociedade estamental, né, onde nós tínhamos o clero, a nobreza e os servos, né, então, uma sociedade estratificada. Então, o bispo Adalberon de Laon, né, aí a ideologia da Igreja Católica, falava que todas essas três camadas, elas acabavam, nessas três partes, elas não podiam ser separadas, porque o serviço de uma permitia com que a outra também prestasse o seu serviço, né, e assim o mundo gozaria de paz. É claro que ele acabava colocando aí como se a casa de Deus, né, representada pelo clero, fosse a mais importante das outras duas também, tá? Então, é claro que, sem sombra de dúvida, é a letra A, porque essa fala desse bispo, ele quer justamente justificar a dominação estatal, né? Ou seja, por que a sociedade está dividida nessas ordens? Então, está dividida porque é o melhor, né, porque é um conjunto da obra, né, o mundo tem paz dessa maneira. E aí depois a questão fala o seguinte, então já sabendo que era a justificação da dominação estatal, qual foi o processo, né, que se opôs a essa dominação? Foram as revoltas camponesas, né, que aconteceram no momento em que o feudalismo ele estava entrando em crise, né, então esses camponeses, eles pagavam muitas taxas, né, que a gente viu algumas dessas taxas para os senhores feudais,
Tivemos algumas crises também, oriundas também de guerras, de peste negra que aconteceu lá na Europa, mas as taxas deveriam continuar sendo pagas, né, nesse momento. E aí nós temos revoltas camponesas estourando ali na Europa. Então, essas revoltas camponesas, elas vêm como uma maneira de se opor ao que a igreja vinha trazendo, que era certo, né? Do porquê que a sociedade estava dividida daquela maneira. Então, sem sombra de dúvida, é a A. Questão 5. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. De 2017, tá, gente? Esse Enem aí é sobre a Revolução Francesa, tá? Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e da mentalidade. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, b, atualização da disciplina moral cristã, c, divulgação de costumes aristocráticos, d, socialização do conhecimento científico e e, universalização do princípio da igualdade civil. E aí, retomando aí o que a gente falou anteriormente, né? Então, quando a gente pensa em Revolução Francesa, né? Sem sombra de dúvida, a importância de consolidação aí dessa revolução, ela foi base para a nossa garantia da igualdade civil de hoje. Então, foi ali naquele momento, né? Que nós tivemos ali uma luta pela essa questão do princípio da igualdade civil. Tá? Então, direito de que você fosse julgado pelas mesmas leis, né? Direito ao voto, de ser cidadão, de você possuir terras, de você possuir propriedades, tá? Então, sem sombra de dúvida, né? Nós estamos falando aí da letra E. As outras eu acredito até que é bem fácil da gente descartar, porque ela não está no cerne aí do que é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha por principal objetivo, né, atender aí essa questão, né, da universalização do princípio da igualdade civil, de tornar abrangente algo que não existia, aliás, nem existia, né, e de abranger aí outras pessoas por essa questão do voto, por essa questão aí do pensamento, da liberdade de expressão, né, das mesmas leis de não ser tratado com desigualdade aí pelas leis, né, e tudo mais. Então, a E, sem sombra de dúvida, ela é a correta, tá? Vamos para a questão 6, que é sobre Revolução Industrial, e aí é basicamente o que o Enem, geralmente, ele cobra quando ele fala de Revolução Industrial, tá? A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem e seu poder. Aí a questão. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. E o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Letra E.
Exatamente. Nós temos aí, né, a questão como sendo a correta, né, a alternativa como sendo a correta, a letra E, que o que a gente tem que focar no que pede, né? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XX, né? É, Nós tivemos o início da Revolução Industrial em meados do século XVIII. E aí, como estava o início do século XIX, né, a questão das cidades, né, depois aí desse processo de Revolução Industrial. Tá? Então, sem sombra de dúvida, né, a alternativa A, ela é a que abrange essa questão, né, o avanço tecnológico, né, trouxe uma série de características, né, para as cidades industriais, e uma dessas características que nós temos aí foi o que a gente comentou lá nas nossas aulas, né, o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais, né, e esse alto nível de exploração fazia com que surgisse ali aglomerados urbanos, né, então as cidades, elas foram crescendo, né, sem controle, né, então, vários aglomerados em torno ali das fábricas foram surgindo, tá, e esses aglomerados urbanos tinham uma péssima condição de moradia, né, aqueles cortiços onde moravam as pessoas sem condições de saúde, sem condição de higiene e tudo mais. Então, tudo isso oriundo dos avanços tecnológicos da primeira revolução industrial e que no início do século XIX, né, as características das cidades eram essas, né, então houve um avanço tecnológico, né, mas esse avanço tecnológico, ele foi muito prejudicial aí para essa classe de trabalhadores assalariados, tá? Gente, tem mais uma questão, acho que ainda dá tempo, né, Douglas? Tá ok. Então, tem mais uma questão, e aí eu gostaria de estar discutindo com vocês. Ela vai fugir um pouquinho do que eu discuti, né, nas aulas anteriores, mas eu separei essa aula também para a gente falar um pouquinho sobre ela, porque ela sempre está caindo no Enem, né, que é relacionado ao patrimônio, desculpa, que é o patrimônio histórico-cultural. Primeiro, eu vou ler a questão para vocês, tá? Do Enem 2016, mas ela sempre está retomando essas questões que falam sobre o patrimônio, o que é o patrimônio histórico-cultural, né? Ela sempre está retomando aí nos Enem. Se eu não me engano, no ano passado não teve, é impossível que esse ano a gente tenha alguma questão relacionada. Então, nós temos dois textos. Texto 1, então, nós temos um artesão confeccionando, é uma viola, né? Então, manualmente aí, né, tá fazendo aí de forma manual, bem artesanal mesmo aí esse instrumento, tá? Uma viola. Tem o nome dessa viola, mas eu nem lembro mais, mas é uma viola, tá? É um tipo de viola. O texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificam com A. Artefatos sagrados, B. Heranças materiais, C. Objetos arqueológicos, D. Peças comercializáveis, E. Conhecimentos tradicionais. A letra E também, né? Exatamente. Primeiramente, né? Nós sabemos que patrimônio histórico é aquele patrimônio que diz sobre a identidade local, né, de um povo local, nacional, né, então ele está completamente ligado à memória de um povo, né, de um povo no aspecto local, no aspecto nacional, né, então ele diz algo, né, ele faz com que aquelas pessoas se reconheçam, né, tenham uma identidade própria.
tá? Então, patrimônio histórico, né, tem a ver com essa questão aí de identidade, tá? Tem um grande valor histórico, e está ligado também, né, à nossa memória histórica, contribuindo aí para a nossa formação de identidade. E o patrimônio, gente, ele sempre vem no Enem, porque o patrimônio ele é dividido entre patrimônio material e patrimônio imaterial, tá? É, e aí, sempre, às vezes, alguns alunos, às vezes, acabam confundindo o que seria, o que caracterizaria um patrimônio imaterial ou não, tá? Primeiro, o patrimônio material, ele é muito fácil da gente identificar. Muitos alunos podem estar pensando, professora, mas é uma viola, não é um patrimônio material? Não, porque o fato dessa viola ter sido reconhecida como um patrimônio, não é o fato não foi a viola que foi reconhecida, e sim foi o conhecimento que estava por trás da fabricação desse instrumento, né? Então, o que de fato, como os colegas aí falaram, né, o IFAM, ele tenta proteger, né, os conhecimentos tradicionais, que é a alternativa E, né? Então, o modo de fazer, né, o conhecimento dessas pessoas que vai sendo passado de tradição, de geração para geração, né, é o que caracteriza aí esse patrimônio imaterial, tá? Da mesma forma, acredito que muitos de vocês já viram a questão lá do queijo de Minas, que já caiu em um Enem, né? Então, a questão traz o queijo de Minas, não é o queijo em si que é um patrimônio histórico, não, de forma alguma. Então, não é o queijo de Minas que é um patrimônio histórico, e sim o modo de fazer o queijo de Minas, que envolve um conjunto de conhecimentos e saberes tradicionais, né, que vem passando pelas gerações, tá? E aí, sim, né, o colega está os colegas que responderam, né, então são os conhecimentos tradicionais, porque patrimônio material é muito fácil de você identificar, o material, são móveis, né, coisa palpável, móveis, pinturas, praças, conjunto arquitetônicos, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, um patrimônio material, porque é o conjunto de imóveis ali daquela cidade, né, então eles são tombados, praças, igrejas, é algo que é palpável, material. O imaterial, não. O imaterial, ele é algo que a gente não pega, né? É algo que não se pode apalpar. Então, é um patrimônio composto de tradições, de conhecimentos e saberes, né? De costumes tradicionais. Um dos exemplos que eu quero citar para vocês, além desse conhecimento tradicional aqui do fazer desse artesão, dessa viola, né? É a roda de capoeira. A roda de capoeira, ela é um patrimônio histórico imaterial, tá? Além da roda de capoeira, também nós temos o frevo, né? Bumbá Meu Boi, que inclusive Bumbá Meu Boi, ele já é um patrimônio não só em nível nacional, mas ele é um patrimônio imaterial a nível mundial, foi reconhecido pela Unesco, tá? E aí, trazendo para a nossa localidade, né, para o Acre, nós temos, se eu não me engano, foi o ano passado, que deu entrada a farinha de Cruzeiro do Sul, o modo de se fazer, que envolve conhecimento tradicional de um povo, né, da farinha de Cruzeiro do Sul. Ela já é catalogada como um patrimônio imaterial do Acre, né, já foi reconhecido, né, já foi registrado como um patrimônio imaterial do Acre. Mas até o ano passado, né, o governo se falou que entraria com um processo, né, de reconhecimento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico, né, que é o IPAM. Então, a farinha de Cruzeiro do Sul é um patrimônio imaterial local e que está tentando ser a nível nacional também, tá? Então, sempre cai essas questões e vocês sempre estejam atentos, né, do que é um patrimônio histórico material e o que é um patrimônio imaterial, tá? Assim, nós, para falarmos em patrimônio histórico, a gente precisa, é claro que a forma de fazer esse artesanato que o Lucas está falando, né, ele seria um patrimônio imaterial, né? Então, é o modo de fazer o artesanato, né? Como se vem de uma tradição,
tem uma tradição própria, tem um modo próprio de fazer que é passado, né? Então, levando por esse sentido, né, tem o artesanato. O artesanato em si seria a questão material. O modo de fazer o artesanato, sim, seria o patrimônio imaterial. Mas para ser reconhecido, não é tipo, a gente tem um artesanato e tal, a gente vai falar que ele já é um patrimônio, né, material ou imaterial. Existe um processo para reconhecimento desses patrimônios, né, e esse processo, tanto o Estado, ele pode fazer, como você, enquanto membro da sociedade, pessoa física, também pode propor, tá? Então, existe todo um processo para reconhecimento ou não dos patrimônios, né, material ou imaterial. Mas, de fato, se a gente for levar por essa concepção, o artesanato em si seria algo material, como uma foto, né, uma foto, um livro, que nós temos vários no Brasil, né, são patrimônios material, ou seja, eles têm que ser protegidos, é um bem que tem que ser protegido, não pode ser violado, qualquer coisa, qualquer obra que vai fazer ali numa igreja, que é um patrimônio lá em Ouro Preto, tem que passar pelo IPAM, né, ou seja, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, para se chegar nessa questão de ser reconhecido ou não como um patrimônio histórico, precisa passar por um processo. E aí, dentro dos estados, tem os órgãos que cuidam dessa questão, né, e também dentro, no Brasil, o órgão máximo é o IPAM, tá? Não sei se ficou claro, mas é muito bom, além dessa aula de hoje, vocês estudarem um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de patrimônio material e imaterial. Então, a aula de hoje era só lembrando, na aula que vem eu vou começar a falar um pouquinho sobre o Brasil, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho, como eu falei no início da nossa aula passada, a história do Enem, ela é 80% ou mais até, as questões relacionadas à história, sobre a história do Brasil, tá? Então, a aula que vem vai ser só a história do Brasil, que a gente vai abordar aqui,